Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Bárbara e este é o canal Joia Demais. Gente, hoje eu quero falar sobre um erro grave que uma vítima de um narcisista maligno pode cometer durante ainda o relacionamento ou após, quando ela é descartada ou quando ela sai da relação porque não aguenta mais. E um dos erros mais graves que uma vítima comete quando sai dessa relação ou no final dessa relação, que é ir para as redes sociais da indireta. A vítima sai descabelada, perturbada, com o seu emocional lá nas alturas, tudo bagunçado, com cortisol super alto, né? E onde é que a vítima vai buscar socorro depois de toda invalidação que ela recebe daquelas pessoas ali do círculo, onde ela contou todas as barbaridades do narcisista maligno e não recebeu apoio, muito pelo contrário, né? Foi muito invalidada e o narcisista foi apoiado e se cresceu mais ainda, intensificou mais ainda os abusos. A vítima, percebendo que ela buscou ajuda no lugar errado, que essas pessoas não a ajudaram, que essas pessoas são falsas na maioria das vezes, né? A vítima acaba indo para as redes sociais totalmente descabelada, dá indireta para o narcisista, colocar mensagem que ali coloque dúvidas sobre o caráter desse narcisista. Acontece que o narcisista faz isso sempre, mas quando a vítima vai descabelada, a vítima chama a atenção daqueles, principalmente daqueles para quem o narcisista a difamou, a caluniou. E o que acontece? Até os que não são aliados do narcisista, como os macacos voadores, facilitadores, bajuladores, acabam passando a acreditar no narcisista, né? Gente, pensa bem, se a vítima soubesse com quem ela estava lidando, o que era aquele abuso, o que significava, a vítima ia para as redes sociais? Eu acredito que boa parte não. Qual era o dever da vítima? Se ela tivesse ali com seu emocional normal, ir numa delegacia prestar queixa, buscar terapia, psicólogo e buscar ali alguma justiça ou cuidar da sua própria saúde. A vítima sai tão perturbada que ela não pensa nessas coisas. E olha, gente, eu vou falar uma coisa aqui. Quem discordar comigo pode falar aí nos comentários que eu aceito, tá? Porque eu acredito que principalmente quando a vítima é religiosa, quando a vítima pensa religiosamente, que ela vai buscar ali sempre no mesmo círculo, ajuda, falando do que sofreu, de todas as maldades do narcisista, e essas pessoas estavam ali mumificadas, né, daquele jeito, achando, tratando como se tudo fosse muito normal, é a vítima que está pirada, então a vítima fica mais pirada ainda, a vítima vai para as redes sociais despejar o seu lixo, tá? Aí a vítima, em vez de receber alguma ajuda ainda, aí que a vítima vai ficar como louca para todo mundo, para o público inteiro das redes sociais, porque as pessoas não gostam de louco, as pessoas gostam daquele que está lá sóbrio, conversando normal, falando eu sofro muito, eu já tentei isso e aquilo, e ele nada fez, e ele não aceitou, e ele não mudou, o que é que eu faço? Eu tenho orado tanto para aquela pessoa se arrepender, mudar o jeito que me trata, e tá ali no meio daquele povo, com aquele coraçãozinho peludo, com cara de um bom coração sofredor, e é um ótimo ator. E quem interpreta melhor é que será bem visto, né? Que será seguido, que será aplaudido. A vítima não está interpretando, a vítima está mostrando ali seu desespero. E as pessoas não querem ninguém desesperada por perto, não quer ouvir um desesperado, não está disposto, porque dá trabalho, né, gente? Ajudar uma pessoa desesperada, com emocional abalado, dá trabalho, exige muita paciência, calma e um amor que se prega, né? Aquele amor que se prega
essa vítima vai sofrer, tá? E vai precisar de um tempo para entender, para digerir, para limpar aquele lixo que está ali dentro, tá? E às vezes ela vai limpar esse lixo sozinha mesmo, chorando pelos cantos, ou depois, se ela tiver aí alguma orientação, conseguir pensar numa terapia, numa psicóloga, conseguir ajuda, essa vítima vai melhorando aos poucos. Então, o que a vítima precisa ter, gente, é muita paciência mesmo com ela mesma, e dá tempo também ao tempo, gente. Dizem que o tempo, tem gente que não concorda que o tempo cura essas coisas. Cura sim. A terapia ajuda a curar, psicólogo, alguns remédios de vez em quando, né, para acalmar, para diminuir a ansiedade, tá? Uma yoga, um exercício físico, leitura bíblica, oração, tudo é válido para a cura, um pouco de cada coisa, tá? Tem gente que pensa muito religiosamente, infelizmente, e fala que tem que orar a Deus, buscar a Deus, porque não entende o que é abuso narcísico, não entende o que é estar com um psicopata maligno, né, gente? Fala que tem que buscar Deus, que psicólogo não sei o quê, e invalida os psicólogos. Mas eu acredito que tudo é válido. Deus deixou aí a capacidade para algumas pessoas, talentos e dons para ajudarem outras pessoas. E essas pessoas, gente, vocês não tem que buscar aí só na igreja não, tá? Aí fora tá cheia de pessoas capazes de se comover com sua dor. Eu não tive ajuda quando eu estava em igreja não, tá? Quanto mais eu falava dos males que eu sofria, mais invalidada eu era por aqueles que pregavam o amor, tá? E hoje eu sei quem são essas pessoas. Hoje eu sei que eu não preciso contar com essas pessoas para nada. Mas quando eu estava lá no círculo, sofrendo, eu acreditava que eu ia receber ajuda. Muito pelo contrário, se eu fosse buscar ajuda fora, eu conseguiria, gente. Eu tenho certeza que eu receberia um abraço e um pouco mais de compaixão, tá? Mas é isso, gente. É um dos maiores erros da vítima buscar se desabafar nas redes sociais. Infelizmente, eu fiz essa loucura, fui chamada mais ainda de louca, tá? Que a gente que entrava para reclamar do que eu estava falando, teve gente que falou que parecia que era eu a narcisista, porque mesmo depois que eu descobri sobre o narcisismo, eu ainda estava atormentadinha, tá? Eu não me curei depois que eu soube sobre o narcisista, não. Isso foi um alívio, me ajudou. Mas eu não fiquei, fiquei sabendo hoje, é narcisista maligno, um psicopata, sente felicidade com a desgraça da pessoa ali que convive. Eu não sabia disso, tá? Depois que eu fiquei sabendo, me ajudou, mas não me curou. Eu acredito que o tempo me curou, que oração me curou, que algumas pessoas que eu busquei fora, né, daquele convívio, daquele lugar onde eu estava, pessoas capazes de se comover, pessoas empáticas, pessoas que não seguem regras religiosas, pessoas que acreditam na justiça divina, que acreditam que Deus é piedoso, é bom, perdoa, mas também é justo. Eu achei essas pessoas, gente, eu não vou dizer que eu não achei dentro da igreja, que eu achei algumas sim, dentro de outra igreja, eu achei algumas pessoas compassivas, sabe? Mas eu achei mais lá fora apoio. Não vou dizer que todas as igrejas é assim, todos os líderes apoiam narcisistas, são contra a vítima se livrar de um demônio. Não estou dizendo isso, mas eu digo o certo é a vítima sair do círculo onde ela está e procurar ajuda lá fora, com psicólogos, terapeuta. Se precisar ir na delegacia, gente, procurar um delegado, procura, porque é violência, tá? Violência psicológica, calúnia, difamação, é
crime. E a vítima, quando ela pensa religiosamente, ela não considera isso. Ela é até impedida de buscar a justiça, gente, porque não pode colocar o seu irmãozinho na justiça. Agora me diz, o narcisista é irmãozinho de quem? Só se for do Satanás, né, gente? Porque de ninguém esse ser irmão. Ele pode se fazer de irmão dos seus bajuladores, tá? Se fazer de irmão. Mas nem dos seus bajuladores ele se considera irmão, porque ele é um falsário, né? Ele é um ser que usa máscara o tempo inteiro, né? Para não deixar transparecer quem de fato ele é. A vítima sabe quem ele é. Os macacos voadores facilitadores podem ficar sabendo quem ele é, por mais que saibam, vão continuar do lado desse narcisista, porque eles têm talento para defender o mal, tá? Então, o que a vítima deve procurar é ajuda de fora, não de dentro, porque dentro tem as enganações das regras. As regras religiosas não permitem que a justiça divina seja feita ali dentro, naquele círculo. E lá fora existe um pouco de justiça sim. Acontece a justiça de Deus quando a vítima vai buscar ajuda com quem acredita que é preciso ter justiça em todos os lugares, precisa ter justiça. Não é só em outros círculos, dentro da religião, é as regras religiosas. Isso só funciona dentro da religião, mas diante da justiça, não. E nem diante da justiça de Deus. Tem coisas que Deus faz, mas tem coisa que é o homem que tem que fazer. E se Deus deixou juízes na terra, é porque ele quer que funcione as leis, tá? E abuso, difamação, calúnia, existe lei contra essas coisas que condena esses tipos de seres que se alimentam dessas maldades. Porém, lá dentro de certas religiões, esses seres que se alimentam dessas maldades são apoiados, são defendidos, são guardados, camuflados. Este é o problema, tá, gente? Então, o certo é a vítima entender. Se a vítima entender que é um abuso, ela não vai sofrer tanto. Por isso que eu digo, gente, essa informação precisa ser espalhada pelo mundo todo, para que toda vítima de um abusador narcisista perceba o abuso desde o início, tá? Perceba os detalhes até mesmo antes de começar as torturas psicológicas, porque eles não vêm logo com as torturas, eles vêm com as histórias, falando demais deles mesmos, ou falando que a ex-esposa era má, tá? Aí vai falar demais dos casos que teve, da vida sexual, da promiscuidade. Eles vão dando sinais, vai dar 3 sinais diferentes, tá? Daqui a pouco vai dar o 4º sinal. E se a pessoa não sai de perto, não deixa, aí a pessoa entra na desvalorização. Quando ela perceber, ela já está no ninho de rato, no ninho de cobra, sabe? Numa lama, numa espuma tóxica, que para ela sair vai dar muito trabalho, muito mesmo. Um beijo, pessoal, e até a próxima!